Olá, hoje é dia da gente falar em comunicação, jornalismo e globalização. Meu convidado de hoje, natural de Caxias do Sul, filho do seu Emílio e da dona Terezinha, doutor em comunicação com a tese Estratégias Regionais de Comunicação no Contexto Global. Possui mestrado em comunicação social com a dissertação Comunicação Globalizada na América Latina. Marido da Bruna Provenzano, possui graduação em jornalismo e editor de cultura do jornal Correio do Povo. Professor da Universidade Fevale há 20 anos, hoje teremos uma conversa de peso com Marcos Emílio Santuário. Professor Marcos Santuário, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo. Um prazer estar aqui contigo. O professor podia estar sentado aqui dando aula, por exemplo, né? Eu não tenho um estagiário que tenha passado ou um profissional recente de jornalismo que não tenha tido aula com o senhor aqui, professor. Pois é, eu me dei conta disso há poucos dias também, quando estava fazendo aí uma palestra, conversando, e aí me dei conta disso. E é um prazer, Rodrigo, porque assim, eu faço isso com tanto gosto, sabe? Quando tu fazes algo que tu gosta muito, que tu não percebe o tempo passar. E aí, aqueles que eram teus alunos, no nosso caso, em seguida começam a ser nossos colegas no jornalismo, né? E eu tive, durante esse tempo, de vários alunos que se tornaram jornalistas e depois foram trabalhar em veículos nos quais eu estava. E isso é genial, né? Porque também é um pouco aquilo que realiza o professor, né? De perceber aquela máxima de que o aluno supera o mestre, né? E acaba fazendo melhor algumas coisas. E tu fica feliz da vida com isso. Muito feliz. Porque os tempos também passam, né? A gente estava conversando também, são 20 anos. É outra coisa que eu não me dou conta. Dessas 2 décadas. Para mim parece que foi ontem e cada vez que eu entro em sala de aula parece que é o primeiro dia. Lógico que tem essa magia da educação, que você está sempre com alunos novos. Então, quer dizer, sempre é um reinício. Nunca é exatamente a mesma aula? Nunca é, não, nunca é. Na nossa, talvez quem trabalhe com outras ciências, né? O cara da medicina, da bioquímica e tal, ele já trabalha com alguns conceitos e algumas questões muito pré-definidas, né? Depois ele vai trabalhar as tecnologias. Um pouco mais cartesiano. Claro, no nosso caso não. No nosso Nunca caso, é uma linha reta. A comunicação muda a cada minuto. Não é mais a cada dia. Né? Então, isso também faz com que a dinâmica nos coloque em outros tempos. Não? Professor, não tem uma pessoa que não apenas tenha gostado da sua aula, como não adorasse a sua aula. Isso eu gentileza. De dezenas de alunos do senhor, não tenha nenhuma dúvida disso. Que eu também tenho a felicidade de estar com quem quer fazer o que está fazendo. Jornalismo, tem que ser obstinado para querer. Isso, né? Jornalismo não é aquela coisa que o teu pai diz assim, meu filho, vai ser jornalista, você vai ganhar a sua vida sendo jornalista, tal. Não, né? Dificilmente, né? Vamos ser bem sinceros. Agora, se o aluno disser que quer ser médico, quer ser engenheiro, quer ser advogado, ainda existe esse olhar, né? Que bom, meu filho vai ser médico, vai ser... Porque são aquelas profissões que aparentemente, né, dão mais certo. Agora, eu sempre costumo dizer para os meus alunos que não pode ter o desejo de ficar milionário tão rapidamente no jornalismo, né? Vai precisar de muito tempo. Tão rapidamente quer dizer que tem uma boa notícia, então, professor, é possível. Sempre é possível, né? A gente conhece alguns casos dessa história aí. Sempre é possível, mas o dinheiro não pode ser o primeiro desejo quando a gente se torna jornalista, né? Professor, o senhor falou não só dessa falta dessa linha reta, mas, sobretudo, dessa mudança constante. Isso não é um pouco assustador, assim? Sem dúvida que é. São as duas coisas, né? É assustador e é motivador também, né? Também penso que se a gente não está em movimento hoje, nós somos atropelados, né? A gente é atropelado por várias situações. Então, essas mudanças, elas acabam servindo para que a gente permaneça em movimento. Claro que a gente tem que cuidar
a velocidade desse movimento. Também profissionalmente, afetivamente, pessoalmente, nas questões familiares, nas questões educacionais, tu sabes? E hoje cada vez mais se diz que a educação é uma questão progressiva e permanente. Não tem mais aquilo, né, que você faz os 3 primeiros níveis, depois você faz a sua graduação e acabou. Não, né? Hoje a ideia é que essa educação continuada, ela não só é desejada, como ela é necessária. Sobretudo porque as transformações se dão em todos os campos, também no nosso campo da comunicação, do jornalismo, né, da cultura. Então, isso é fundamental também, estar disposto a permanecer em movimento. Também não é um mundo hoje em que a gente possa permanecer estático, porque a gente não vai conseguir sobreviver dessa Eu tenho maneira. um sentimento, professor, me ajuda, que isso no caso da comunicação seja ainda mais verdadeiro. Eu não sei se é porque a gente está dentro desse universo, mas parece assim um ritmo extenuante, uma coisa que nos cause uma apreensão, inclusive. O senhor consegue enxergar, e as suas pesquisas são nesse sentido de apontar caminhos, o que vai acontecer ali na frente? A gente tem a notícia lá de que há 80 anos atrás, quando foi criada a TV, o rádio ia acabar. E eu acho que o veículo mais forte de comunicação do Rio Grande do Sul hoje é uma rádio, me ajude. A gente achava que a internet ia matar tudo. Ela tirou a força de muita coisa, mas está tudo coexistindo. O que o senhor consegue enxergar de caminhos para isso tudo, professor? Eu começo te dizendo que lembro muito bem que há mais ou menos uns 35 anos atrás, eu estava fazendo a minha graduação na Universidade Católica de Montevidéu, lá no Uruguai, e fui convidado a participar de uma palestra de professores visionários que vinham da Espanha para falar do futuro da comunicação. E eu, estudante de jornalismo, leitor de jornais, há 30 e poucos anos, há 30 e poucos anos, um jovem lá, e pensando, bom, minha carreira agora, né, eu vou aprender, vou saber o que eu vou fazer. A primeira coisa que eles dizem é, o jornal vai acabar. Quando eles dizem isso e eu sou estudante, imagina, né? Bom, o que eu vou fazer da minha vida? Eu estou recém querendo sair da faculdade. Bom, claro que eles estavam dizendo o que nós estamos vivendo hoje, né? Essas transformações das plataformas midiáticas. Eles disseram naquele momento que nós iríamos receber um material por uma tela líquida, que poderíamos escolher as partes dos jornais que iríamos ler. Era muito futuro aquilo. Hoje... O futuro chegou, e chegou há um tempo já, né? Primeiro, eu gosto disso porque também, como eu estou na área do cinema e da cultura, muito chega antes no que nós chamamos de ficção, né? Os filmes apresentam aquilo, a gente vê aquilo como uma ficção e daqui a pouco isso já está nas nossas mãos, né? Bom, isso naquele momento. Aí o Marcos, o estudante, foi vendo, foi vivendo, foi aprendendo, e aí me dei conta depois, sobretudo nos estudos de mestrado e doutorado, que isso é inevitável. A gente não pode apegar-se, nós, no caso como jornalistas e comunicadores, a uma plataforma. Eu amo o jornal impresso, amo o rádio, amo a televisão, mas são plataformas. Né? Quando alguém, imagina professor de jornalismo, tendo que dizer para os alunos, né, há 20 anos, quando os alunos chegavam no primeiro dia de aula, orientados pelos pais a perguntar, então pergunta para o teu professor lá, o que tu vai fazer, quando é que tu vai ganhar dinheiro se o jornal está acabando? Onde é que tu vai trabalhar? Onde é que tu vai trabalhar se o jornal está acabando? Tá? E eu dizia para eles, vocês voltem para casa e digam para o teu pai o seguinte, pai, nós não vendemos papel, certo? Nós não vendemos tinta, certo? Nós não vendemos rotativa, certo? Então, pai, não tem problema para nós. O que nós vamos vender é conteúdo, pai. E esse conteúdo a gente vai poder colocar em qualquer lugar.
Então, é um pouco essa a visão que, graças a gente faz mestrado e doutorado para tentar entender esses processos também. E lendo esses pesquisadores, intelectuais do mundo inteiro que estavam apontando esses caminhos, dava para se perceber que essa angústia antecipatória deveria, na verdade, ser uma motivação para preparar-se para esse futuro. O futuro chegou. Tá? Tu estás fazendo televisão, eu continuo fazendo jornal impresso, ainda faço audiovisual, por quê? Porque hoje lá na nossa empresa de comunicação, a gente, além de escrever... Correio do Povo. Além de escrever para o impresso, a gente produz conteúdo para o site do jornal. Eu edito um blog que trabalha com cinema, no qual eu também faço uma live, gravando com vídeo e dividindo a tela com os trailers dos filmes dos quais eu estou falando, e eu estou fazendo tudo isso entregando um conteúdo, que é o conteúdo que eu me preparo, que eu gosto, que eu estudei, que eu me especializei. Então, quer dizer, é isso que eu estou fazendo. Agora, que já é uma outra linguagem, professor. É outra linguagem. Eu preciso, então, aprender os conteúdos e as linguagens. Esse é o meu trabalho. Agora, a preocupação de se a câmera muda, se muda o tamanho da televisão, se agora as pessoas estão assistindo filmes no celular, ao invés de ir tanto ao cinema, isso tem que preocupar alguém, mas não a mim. No caso do cinema, tem que preocupar quem vende pipoca, quem é dono de cinema, quem vende poltrona de cinema, quem loca para cinema. Quer dizer, então, é o foco de onde a gente realmente se preocupa. O jornalista pode ser o meio? O jornalista pode ser o meio. Acho que o jornalista sempre é o meio, na verdade. Porque a gente é o intermediário. Várias mídias, né? Como fica essa relação da credibilidade que o jornalista gera? Isso é o fundamental. Isso sempre foi e sempre será. Eu continuo dizendo isso para meus alunos, aprendi isso com os meus professores e sigo vivendo isso no dia a dia. O que vale é a tua credibilidade. Porque hoje tu estás em uma empresa, tu estás em um canal, tu estás em um jornal, tu estás em um site. E quando tu sais dali, tu não leva mais o sobrenome do veículo, né? Eu sou o Marco Santuário do veículo tal. Não, eu sou o Marco Santuário. E o que eu levo comigo é a minha credibilidade, que eu construo diariamente e que em algum momento eu posso destruí-la, né? Então, é isso também que temos que nos preocupar cada vez mais, né? Sobretudo nesse universo de possibilidades de fake news, né? Quero falar de cultura, de cinema, sobretudo, mas eu tô louco para te perguntar uma coisa. Se está mais fácil ou mais difícil ser jornalista de política no Brasil? Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o professor Marco Santuário. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Uma conversa de peso, hoje recebendo o professor, jornalista Marco Santuário. Você prefere ser chamado professor ou jornalista antes, em primeiro lugar? As duas coisas me fascinam, né? Eu gosto sempre de que me chamem de Marcos, está ótimo. Tá bom. Professor Santuário,
Eu te provocava antes, nós íamos para o intervalo, quero falar de cultura de cinema, quero falar dos teus estudos dentro da globalização versus as estratégias regionais, mas eu não podia deixar de te perguntar isso. Nesses anos 2019, século XXI, veja bem, terceiro milênio, tá fácil ser jornalista de político ou tá mais difícil, hein? Olha, eu observo muitos colegas que são especializados nessa área, porque a política é um lugar de especialização, né? A política não é para amadores. Né? A política em Brasília não é para amadores e a política nas redações também não é para amadores. Né? Mas vou te dizer o seguinte, admiro muito os colegas que trabalham nessa área, não é a minha área de especialização, mas eu percebo que eles utilizam os elementos fundamentais que a formação e a prática do jornalismo lhes deram, que é duvidar sempre. A gente aprende no jornalismo, a gente tem que duvidar sempre. E no universo político, duvidar duplamente. Né? E, ao mesmo tempo, conseguir com as técnicas jornalísticas não só ouvir aquilo que quer ser dito, mas trazer à tona aquilo que não quer ser revelado. Uau! Esse é o principal. Trazer à tona aquilo que não quer ser revelado. Essa é a verdade que está escondida Que mesmo. Maravilha. Né? É difícil ser jornalista de cultura? Olha, É um público exigente e um universo profissional bastante complicado também. Cada vez mais. Também digo que tem que ser... Se é vocação, é mais fácil. Eu entendo isso como uma vocação. Eu sempre quis trabalhar com cultura. Eu fui músico lá quando era pós-adolescente e tal, com meu violão, aí aprendi piano, solfejo, viajei pela América Latina, 8 anos fazendo música por vários países, me envolvendo com a cultura e conhecendo a cultura na América Latina, e isso foi despertando, Rodrigo, em mim cada vez mais um desejo por esse universo. Quando eu venho para o jornalismo, eu acabo... claro, eu não tenho dúvida, né, que a gente faz movimentos que nos levam até os lugares onde a gente quer estar. E aí aconteceu. Claro, nesses 30 anos de envolvimento no jornalismo cultural, houve também muitas mudanças, porque o mundo mudou, a velocidade das coisas é diferente, o consumo da cultura é diferente, a possibilidade das pessoas também consumirem cultura é muito maior. Então, quando tu falas dessa dificuldade, na verdade, por outro lado, as potencialidades são cada vez maiores. Né? Então, quando eu vou para a cultura, eu vou por um desejo pessoal e por ser, primeiro, um consumidor de cultura. E aí, como eu consumo cultura, eu consigo entender a cultura, gostar desse universo e faço disso a minha profissão. No jornalismo cultural, os espaços sempre são menores do que a gente gostaria. Eles acabam sendo, né? O espaço de TV é menor, o espaço de rádio é menor, o espaço de jornais é menor. Ainda bem que a internet nos dá espaços maiores. Mas aí nós temos que cuidar com o público que não tem todo o tempo que gostaria para poder consumir cultura, né? Então, cada vez mais, a gente tem que ser aquele gatekeeper, né? Aquele editor de cultura para fazer uma pré-seleção do que nós acreditamos que vale a pena ser conhecido e aquilo que pode esperar um pouco amadurecer culturalmente para ir para o consumo das pessoas. Se a gente está mudando a comunicação e a comunicação de massa, ela tem tido um estreitamento muito grande, vamos chamar assim, na cultura a gente continua tendo a cultura de massa, né? Na música, no cinema. Te incomoda essa cultura de massa, essa coisa mais popular? Ou como jornalista não cabe exatamente a ti julgar isso? Porque interessante. Eu tenho meus gostos pessoais enquanto consumidor de cultura. Né? Seleciono o que entra no meu Spotify, eu seleciono o que eu vejo na minha TV por streaming, né? Seleciono o que eu vou ver no cinema e tudo mais. Mas quando se trata da minha profissão e do meu fazer cotidiano do jornalismo cultural, eu tenho que entender os diferentes públicos e respeitar os diferentes gostos. E aí apresentar o universo cultural dentro do espaço que me é possível, para todo esse público.
né? Porque o talento não é talento só porque eu gosto daquilo que é feito, né? O talento, ele é uma capacidade de desenvolver algo no universo cultural que tem um significado e alguém percebe esse significado no conteúdo. Eu perceberei na estrutura. Eu perceberei no fazer daquele elemento. Então, a questão do gosto, nesse caso, não pode ser um avaliador do processo. Claro que todo jornalista tem, né, assim como jornalista político, tem a sua preferência. Jornalista cultural também tem, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Dá vontade de escrever opinativamente, às vezes? Eu, graças a Deus, cheguei a um patamar que eu consigo fazer isso, né? E posso ter momentos dentro do meu processo Mas não de escrita. Política, né, professor? Não, só de cultura. Aí dizer que o cantor tal, o filme tal, o diretor tal, quer dizer, aí no espaço da opinião ou da interpretação, poder colocar as opiniões. Claro, como sempre digo para meus alunos, não é só dizer eu acho que... Aliás, eu acho é uma construção absolutamente proibida nas minhas aulas. Eu não proíbo nada, mas eu acho é a única coisa que não entra nesse sala, porque jornalista não tem o direito de achar. Jornalista tem que saber, tem que pensar, tem que ter opinião sobre, não pode achar. Né? Vamos falar de cinema, professor. Vamos lá. O senhor acompanha a cena mundial e ajudou a puxar o nosso Festival de Cinema de Gramado para o patamar que ele já teve e que ele merecia. Talvez ele não tenha estado nunca como está hoje em dia. Isso muito por uma construção feita naquele momento com a U Cultural, na retomada, uma nova construção do Festival de Cinema de Gramado. E o senhor responsável por trazer junto Rubens Filho, talvez o maior crítico de cinema que o Brasil já tenha visto, e o Zé Wilker, que era um apaixonado por cinema. Imagino a delícia de trabalhar com esses caras todos. Imagino, já disse isso para o Ralph, para o Daniel em outros momentos, imagino que tenha sido a delícia deles trabalhar com vocês. Mas vocês três se divertiam muito, professor? Era muito bom, porque já era uma relação que começou antes do festival. Nós nos conhecíamos por conta de que os três trabalhamos com crítica de cinema, né? O Rubens, o mais conhecido, como você disseste, ele ainda é, para mim, o mais importante crítico de cinema vivo no Brasil. Não é só pelo Oscar. O Oscar é o que dá visibilidade maior para ele nos últimos anos, na TNT e tal. Mas ele tem um histórico que significa um acúmulo de conhecimento, que na nossa área é fundamental. Será que alguém viu tanto filme no Brasil quanto ele? Não acredito. E o Rubens, vou contar uma coisa dele que é interessante, ele anota num caderninho os filmes, ainda anota os filmes que ele vê diariamente. Porque a gente tem que assistir filmes, eu não passo um dia sem assistir filmes. O Rubens, né, com seus 70 anos, já viu muito mais por conta de todos esses anos que ele tem. E o Wilker, Rodrigo, ele era um apaixonado, além de ser um grande ator e uma pessoa maravilhosa, um amigo genial, ele era um grande consumidor de filmes. Na casa dele, ali no Rio de Janeiro, ele tinha na sala dele as 4 paredes completamente abarrotadas de DVDs e Blu-rays de filmes. E aí a gente sempre dizia, tá, mas isso aqui tu não viu tudo, né? Aí ele fazia sempre o mesmo teste para alguém. Ele dizia assim, diz um filme. Aí a gente dizia lá, tal, sei lá, Alien, o 8º passageiro. Ele levantava, Rodrigo, ia exatamente no lugar e dizia, tá aqui, ó. Então, assim, é só para dar uma ideia prática dessa relação. Então, antes, como crítico de cinema, nos encontrávamos em festivais e conversávamos, trocávamos ideias. Quando a Cultural assume o festival lá em 2012, que foi, e o Ralph Cardoso me convida, e aí vem o convite para os outros 2 curadores, foi excelente, porque a gente conseguiu fazer com muita liberdade e com uma visão muito concreta do que Gramado queria. Gramado queria voltar a ser o grande festival brasileiro, que foi no começo, e Gramado conseguiu ser. Depois, naqueles últimos anos, ela tinha perdido um pouco, ele tinha perdido o festival, por conta de que quando começou, nos anos 70, eram poucos festivais. Nos anos 2000, nós tivemos
500 festivais e mostras de cinema no Brasil, então a competição acabou sendo muito maior. E hoje já são mais de 600 festivais e mostras em todo o país. Claro, 5 são os maiores e Gramado eu posso considerar o mais importante para a competição no Brasil. Porque o Rio de Janeiro é uma grande mostra, 300, 400 filmes que se perdem naquela projeção. A Mostra de São Paulo, que eu respeito, gosto muito, participo todo ano, também é uma grande mostra e os filmes se perdem lá. Gramado não é uma grande mostra, Gramado é um grande festival, onde 14 filmes longas-metragens são selecionados anualmente e a gente assiste a quase 300 longas-metragens, produções brasileiras e produções dos outros países latino-americanos, e aí a gente tem essa tarefa de fazer a curadoria, que é selecionar, diante dessas centenas de filmes, 14 filmes que representem o panorama do último ano até o momento do festival, de cada país e do Brasil, porque são competições diferentes, né? 7 brasileiros e 7 de outros países latinos, o que nos dá uma visão do que tem sido feito nos últimos anos, eu posso te dizer, dos últimos 10, eu antes já sabia por conta da crítica, agora por conta de estar no festival na curadoria. Então, Gramado é uma oportunidade maravilhosa de se dar conta do que está sendo feito na produção audiovisual brasileira, latino-americana e também, em função de Gramado e em função da crítica de cinema que eu faço no Correio do Povo, estar em outros festivais pelo mundo para poder acompanhar essas produções e ver em que nível nós estamos no mundo da cultura, do cinema e da produção audiovisual. Sempre uma aula, professor, te ouvir e pessoalmente mais delicioso ainda. Obrigado pelo carinho conosco. Prazer enorme, obrigado pelo convite e vamos conversando. Hoje com o jornalista e professor e jornalista, não sei o que veio antes, ele não deixou isso exatamente tão claro, as duas coisas realizam por demais, professor jornalista Marcos Santuário. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede Comunidade de Televisão.